O que nos prometeram foram sanções especificamente contra ministros do Supremo, suas famílias, né, em relação ao seu patrimônio, a eventuais atuações ilegais em escritórios de advocacia, né, sanções em relação ao acesso ao sistema financeiro americano, em relação a visto, né, restrições de viagens que podem ir para além do território americano. Isso ok, tá dentro da lei americana. Os ministros do Supremo, de fato, né, aplicaram sanções contra cidadãos americanos, contra empresas americanas, de maneira ilegal, incompatível com a Constituição americana, e isso enseja a atuação deles. Não tem nenhum atentado contra a nossa soberania nesse sentido. Agora, as tarifas, as sanções são péssimas para o Brasil e para a direita brasileira. Dão fôlego e fortalecem o Lula, dão discurso para ele, dão uma causa, dão um inimigo externo. Não existe nada melhor para um governante autoritário num momento de crise do que um inimigo externo. Lembrem-se, e quem ainda não leu deve ler, de 1984. Sempre você tinha um inimigo externo do regime, com todas as hipocrisias possíveis, porque às vezes o regime estava em guerra com a Eurásia, e a Eurásia era o inimigo a ser destruído. Às vezes o inimigo a ser destruído era a Lestásia, e aí tinha o discurso: olha, nunca brigamos com a Eurásia, sempre estivemos em guerra com a Lestásia, nunca brigamos com a Lestásia, sempre estivemos em guerra com a Eurásia. Sempre havia necessidade de ter um inimigo externo para fortalecer o líder autoritário ou totalitário do regime utópico de 1984. Porque enquanto a população está distraída com o inimigo externo, ela não presta atenção ou ela diminui os problemas e as atrocidades cometidas pelo inimigo interno, que é o próprio regime. Então isso foi um presente para o Lula, né? As tarifas são um presente para o Lula. E o Trump, de maneira maquiavélica, utilizou essa questão do Bolsonaro e do Supremo no meio da tarifa para não unir o Brasil contra os Estados Unidos. Porque se fosse apenas a tarifa sendo aplicada para o Brasil, sem a desculpa de que isso é para ajudar o Bolsonaro contra perseguições do Supremo e parará, o Brasil todo, petistas, bolsonaristas, quem não é nenhum nem outro, estaria unido contra essa tarifa do Trump. Como ele colocou essa questão do Bolsonaro lá dentro como um bode na sala, em vez da gente estar discutindo, né, como derrubar as tarifas, né, dos Estados Unidos, como nos articular com outros países para tornar menos efetiva essa tarifa dos Estados Unidos, para garantir os nossos empregos, o principal estado afetado é o estado de São Paulo, tá? Você, paulista, é esse que está recebendo a maior tromba nessa tarifa do Trump. Não à toa, enquanto o Tarcísio fica confuso, né, porque por um lado, enquanto governador de São Paulo, ele precisa negociar para derrubar as tarifas. Por outro lado, ele precisa pagar o pedágio para o bolsonarismo.